Olá e bem-vindos ao Cantinho da História. Hoje estamos aqui para responder à solicitação da Bruna Moreira. Acredito que seja a Bruna, se não for, me desculpa, tá? Que pediu que eu fizesse um vídeo sobre culturas pré-colombianas. E eu gosto de entrar nesses temas polêmicos, porque culturas pré-colombianas é como se convencionou chamar aquelas civilizações, culturas, povoações que antecederam a chegada de Cristóvão Colombo no continente americano. É um conceito amplo e é um conceito bastante defasado, porque você tem hoje algumas discussões sobre a questão dos povos originários. Os povos originários, como se autodenominam os indígenas latino-americanos, são povos que teriam precedência na ocupação do continente por se encontrarem aqui antes da chegada dos espanhóis. Ora, o nosso conhecimento diz que mesmo esses povos pré-colombianos, mesmo esses povos originários, eles também são aquisições recentes do nosso continente. Afinal de contas, somos todos afrodescendentes. Se todos nós descendemos de Lucy, e Lucy se originou na África, então os indígenas aqui da América Latina em algum momento chegaram ao continente. Seja pelo Estreito de Bering, seja navegando pelo Pacífico, seja do jeito que for. Esclarecida essa parte um pouco mais problemática da conceituação, nós temos outro problema que é a periodização. E eu vou dizer por quê. A maioria das fontes para se tratar dos povos originais aqui da América Latina foram destruídas pela sanha da Igreja Católica, que considerava heréticos os documentos produzidos em culturas que não fossem cristãs. Nós temos três grandes civilizações que se destacam na história da América Latina, que são os Incas, os Maias e os Aztecas. Nós temos uma série de outros povos que tanto podem ser tratados como culturas ou como civilizações, dependendo do estágio de produção material em que se encontravam. Então nós temos povos muito versados em ourivesaria, outros extremamente eficientes com cerâmica. Nós temos civilizações com uma arquitetura extremamente sofisticada. Exemplo disso nós temos os Incas. Se você olhar qualquer documentário sobre a cidade de Machu Picchu, você vai perceber que ela foi construída em uma área que tem terremotos, chuvas torrenciais, enchentes, e a cidade é a prova disso. Quer dizer, ela se conserva e consegue lidar com esses acidentes da natureza de uma maneira muito eficiente, dada a inteligência de seus arquitetos. A cidade do México original, Tenochtitlan, que foi a cidade construída pelos aztecas, era uma cidade construída em cima de um pântano, era uma cidade artificial de certa forma, em grande parte. Tinha um núcleo e todo o crescimento dela se dava em áreas de várzea, com um domínio perfeito das técnicas de construção. Inclusive, no momento em que Cortés chegou ao México, a cidade de Tenochtitlan era maior que Londres. Mas o que nós sabemos sobre esses povos, o que nós sabemos sobre essas civilizações, essas culturas, está totalmente comprometido pelo olhar europeu. Dada a ausência de fontes originais ou a pouca sobrevivência dessas fontes, o que nós temos é um olhar de narrativa. Nós temos o olhar dos viajantes, nós temos o olhar dos frades dominicanos, dos frades jesuítas, nós temos o olhar
da burocracia colonial, mas dificilmente nós conseguimos recuperar as vozes desses povos. O que existe hoje é um trabalho arqueológico muito interessante, mas que não se encontra disponível nem para o material didático e nem para a vivência corrente em livrarias. Quer dizer, são livros tão específicos que dificilmente alcançam traduções fora da universidade. Então, eu tenho algumas sugestões, Bruna. Se você se interessa por esse assunto mesmo, se você está com vontade de aprender, comece a pesquisar, comece a esmiuçar, pegue um tema, pegue um determinado viés e siga. Por exemplo, aqui para o Brasil existem escavações arqueológicas interessantíssimas. Existem escavações em Sergipe, existem vários tipos de sítios arqueológicos profundamente interessantes. O que eu tenho para sugerir, no caso específico brasileiro, é o trabalho da antropóloga Niede Guidon, que é uma pessoa sensacional. Você pode digitar o nome dela no Google e vai encontrar documentários, vai encontrar o currículo dela na plataforma Lattes, então você vai poder ver o tipo de trabalhos que ela publica, e isso se encontra acessível em bibliotecas universitárias. Mas essa parte de documentários é bem interessante, e a professora Niede tem uma pesquisa super sólida, muito interessante, realizada num lugar chamado São Raimundo Nonato, que fica no Piauí. Lá foram encontradas pinturas rupestres e a partir daí foi levantado e mapeado um sítio arqueológico que mostra que aqui no Brasil havia uma população pré-histórica que é anterior ao povo de Clovis, que existe lá nos Estados Unidos, que data aproximadamente dos anos 9000 a.C., quer dizer, são caçadores e coletores nômades que foram ocupando essa área da América do Norte, o povo de Clovis. As escavações da professora Niede mostraram que aqui no Brasil, lá pelo ano 12.000 a.C., quer dizer, milênios antes que o povo de Clovis, já havia ocupação de Homo sapiens, já havia homens primitivos, com uma cultura elaborada, porque produziam cerâmica e conseguiram deixar suas obras na rocha para que a gente encontrasse depois. É um trabalho muito interessante e vai te dar uma ideia do que é a dimensão arqueológica e antropológica do estudo dos povos primitivos, que não podem ser chamados ainda de culturas, porque eles são muito mais grandes clãs que estão em movimento. Alguns estão em processo de sedentarização, outros vão continuar nômades ainda por um bom tempo nesse período. No que se refere às culturas que estavam aqui quando os espanhóis e os portugueses chegaram, o que a gente tem é uma grande variedade de povos em diferentes estágios de desenvolvimento. E esse também é um conceito etnocêntrico, é um conceito europeu, porque como é que você avalia o desenvolvimento de um povo? Quer dizer, esse aqui sabe fazer uma jarra de cerâmica melhor do que esse? Quem que avalia qual que é melhor? Esse aqui trabalha com ouro, esse aqui trabalha com prata, aquele ali usa o cobre. Quer dizer, as comunidades usam o que elas têm. Se elas se desenvolvem mais ou menos que outras, dependem dos desafios que a natureza oferece. Então, esse tipo de classificação que é europeizada e muito etnocêntrica tem que ser olhada com alguma ressalva. Em termos de livros, eu tenho algumas sugestões. Nem tudo você vai encontrar fácil, porque não há um interesse muito grande no mercado editorial brasileiro de fornecer esse tipo de literatura. Eu tenho esse aqui,
que se chama A Conquista da América Latina Vista pelos Índios. O autor é Miguel León Portilla. São relatos astecas, maias e incas. É um livro que é da editora Vozes, já é de certo modo, quer dizer, esse aqui é da minha época de graduação. Deixa eu ver. Olha, nem sequer tem a referência catalográfica direitinho para a gente ver em que ano foi feito. Mas certamente é da década de 80. São documentos, quer dizer, o autor teve acesso ao pouco que se encontra em museus de textos originais ou de inscrições em pedra, aquilo que já foi traduzido, e ele analisa como é que esses povos, como é que essas civilizações perceberam a chegada dos espanhóis e a conquista que foi feita do continente latino-americano. É interessante, é um material que, se você pretende prestar história e vai ter aula de história da América Latina, certamente seus professores vão indicar. E hoje provavelmente já existem mais materiais de apoio a esse livro. Minha outra sugestão não é acadêmica. E nesse ponto, eu vou sugerir que você leia Eduardo Galeano. Eduardo Galeano é autodidata, ele não é um historiador acadêmico, ele é um historiador e um pensador que se fez, quer dizer, o cara que leu muito, estudou e escreve maravilhosamente bem. O livro dele, mais conhecido, e o que eu vou indicar para você, se chama As Veias Abertas da América Latina. É um livro datado, é um livro da época em que a América Latina se encontrava no embate entre as ditaduras militares, as guerrilhas e os movimentos sociais visando maior liberdade, maiores conquistas sociais. Mas é um olhar abrangente para a história da América Latina do ponto de vista da conquista, quer dizer, do que a América Latina ofereceu à Europa e como ela foi, por isso esse título tão sugestivo, como a América Latina foi sangrada, quer dizer, seu ouro foi levado, seus produtos, seus habitantes foram remanejados. E é um livro que todo mundo deveria ler. Sei que muitos acadêmicos vão torcer o nariz e vão achar que não é uma referência adequada, mas ele vai te dar alguns toques sobre como pensar esse assunto. Os outros dois que eu tenho a indicar são acadêmicos, sim. Esse daqui se chama Cocanha, a História de um País Imaginário, é do professor Hilário Franco Júnior. Tem prefácio de Jacques Legoff, muito chique. E é uma viagem pelo imaginário medieval, é uma viagem pelo imaginário dos marinheiros que estavam participando das grandes navegações e como eles sonhavam com terras imaginárias, como o imaginário medieval idealizava as terras por descobrir, terras onde choviam frangos assados, terras onde jorrava leite e mel das nascentes, terras onde a comida era farta por oposição a uma Europa que vivia permanentemente faminta e doente. É um livro muito bom desse ponto de vista. Esse outro daqui é complementar, se chama Viajantes do Maravilhoso, um Novo Mundo, e é de Guillermo Giucci, que é um professor nascido no Uruguai, que estudou nos Estados Unidos e que dá aula lá no Rio de Janeiro. Também sobre esse imaginário dos marinheiros, essa ideia das grandes maravilhas que seriam encontradas no Novo Mundo. O que eu quero, indicando esses livros para você, eu quero que você sinta o contraste, porque são duas visões de mundo que se encontram quando a América Latina é invadida por espanhóis e portugueses. Há a grande falácia do descobrimento, porque a América não foi descoberta naquele momento.
Hoje nós temos escavações na Terra Nova e em alguns locais dos Estados Unidos que indicam que os vikings aqui já aportaram 3 séculos antes de Colombo. Há vestígios em alguns documentos na China que os chineses conseguiram chegar à América. Do mesmo modo que documentos árabes indicam a existência do continente americano. Então, essa ideia de que a América estava escondida e foi descoberta que a América não existia enquanto a Europa não lhe deu essa legitimidade, é uma ideia colonialista, é uma ideia muito arrogante, muito etnocêntrica. Por outro lado, e isso com o passar do tempo você vai perceber, essa ideia do olhar do outro, essa ideia de que o olhar do outro é que nos confere a existência, é uma ideia etnocêntrica. E nesse ponto, os povos pré-colombianos estão em desvantagem, porque eles não têm nenhuma ferramenta para perceber os europeus. Os europeus conseguem inserir o novo continente nas suas narrativas de fantasia, de países imaginários, nas suas concepções de mundo. Para os povos originários, a chegada daqueles homens brancos, peludos, imundos, fedidos, e que não entendiam nada de como a América funcionava, é uma catástrofe avassaladora, não só pelas doenças que trouxeram, pela exploração, pelo modo como capturaram os indígenas, comercializaram sua mão de obra e impingiram sua religião a eles, mas também pela total falta de compreensão. Quer dizer, em poucos momentos muito específicos, os europeus tentaram entender as culturas pré-colombianas. Na maior parte do tempo, eles partiram do princípio que a sua cultura era correta e que eles precisavam impor seus valores aos indígenas para civilizá-los. E esse talvez é o aspecto mais triste da conquista. Esse talvez seja o aspecto mais cruel e que gera o maior ressentimento até os dias de hoje. Por causa dessa arrogância, muitas vezes motivada pela religião, a ideia de identidade cultural foi negada aos indígenas latino-americanos durante mais de 400 anos. Somente no século XX algumas dessas identidades começaram a ser resgatadas. E mesmo assim, com grandes problemas, porque muitas pessoas ainda acreditam que os indígenas devem permanecer como criaturas de zoológico, como criaturas exóticas, vivendo na natureza, como se fossem leopardos, ou bichos preguiças, ou jacarés. É difícil lidar com uma cultura dominante que não permite identidade ao outro. Então, quando a gente pensa nas culturas pré-colombianas e quando você assiste documentários, provavelmente você vê, primeiro, a exploração do exótico. Quer dizer, quanto mais a cultura desses povos for diferente da nossa, mais impacto o documentário causa. Então, existe toda essa ênfase na questão do sacrifício humano, que é complicada, porque tanto o canibalismo quanto o sacrifício humano eram argumentos usados pela Igreja Católica como desculpa para escravizar os indígenas. Então era muito fácil dizer que o indígena era canibal para poder ter um ganho econômico com a exploração do seu trabalho. Por outro lado, as histórias de sangue escorrendo dos monumentos, elas têm um impacto na imaginação dos europeus da época. E eu considero complicado que intelectuais sérios hoje ainda levem em consideração muitos desses testemunhos sem
a efetiva filtragem, sem você desconstruir esse discurso de estranhamento do europeu em relação ao pré-colombiano. Outra coisa que me deixa possessa é a visão de superioridade, que é aquela coisa, olha, que extraordinária essa construção. Os tijolos são tão bem alinhados que nem sequer uma folha de papel passa no meio. Como é que esses povos primitivos conseguiram isso? E aí você tem de tudo. Nós estamos em boa companhia, porque egípcios, cambojanos e chineses são tratados com o mesmo preconceito pela historiografia e pela antropologia do hemisfério norte. Mas é aquela coisa, ou você tem aquele camarada que chega e se maravilha e fala, olha que isso, que extraordinário, como terão feito, e em momento algum procura descobrir de fato como terão feito, até aquele pessoal que acredita que seres alienígenas passaram tecnologia, como se o fato desses povos serem diferentes fisicamente dos europeus e terem um conjunto de valores religiosos, econômicos e sociais totalmente diverso, fosse um testemunho da sua incapacidade para serem civilizados. Quer dizer, até hoje, de uma maneira ou de outra, a historiografia e a antropologia ainda tem um ponto de vista bastante europeizado, bastante etnocêntrico ao olhar essas culturas. Então, por isso que eu sugiro que você procure narrativas alternativas, que você procure confrontar esse choque. Existe também um material sobre o Brasil nesse ponto, que se chama Diálogos das Grandezas do Brasil, que é muitíssimo interessante. São diálogos escritos do século XVI para o XVII, é do ponto de vista português. Mas eu me lembro de um aluno meu que, quando eu passei esse texto, ele disse, olha, a nossa geração jamais vai ver um encontro tão notável entre duas culturas, a não ser que desça um disco voador aqui e a gente se defronte com criaturas totalmente diferentes de nós. E é isso. Porque hoje, queira ou não, o mundo tem uma certa homogeneidade. Nós temos diferenças culturais com o mundo árabe, nós temos diferenças culturais com o Japão, a China, o Vietnã, o Camboja, mas de certa maneira nós compartilhamos um pequeno referencial em comum que permite que nos percebamos como seres humanos pertencentes à mesma espécie. Os europeus, quando aportaram ao continente americano, não consideravam os povos pré-colombianos como seres da mesma espécie. Não reconheciam suas culturas, não reconheciam seus costumes e não reconheciam seu direito a qualquer tipo de liberdade, a qualquer tipo de posse. Os europeus chegaram aqui e tomaram posse das terras em nome dos seus reis. Tomaram posse das mentes dos indígenas em nome do seu Deus. E se apoderaram de todas as riquezas possíveis e imagináveis, passíveis de serem exploradas naquele momento. Então, quando se fala na conquista da América e quando se fala em povos pré-colombianos, é preciso que você perceba que o discurso narrativo, tanto histórico quanto antropológico, ele está mediado por toda essa carga religiosa, política, econômica e egocêntrica também. Toda essa perspectiva cultural muito datada e muito específica. Então, vão aparecer aí ao longo da minha fala os links que eu recomendo que você pesquise. Também o nome por extenso dos livros e dos autores, caso você não tenha entendido na minha fala. E qualquer dúvida você pode entrar em contato.